historiador ao qual estou me referindo é o Eric Hobsbawm, né? Ele vai escrever o livro sobre as eras. Esse livro é em 3 grandes volumes. Nós temos primeiro a Era das Revoluções, onde temos a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Quando eu falei sobre os séculos, eu estou dizendo que os séculos, eles propriamente não começam dentro de um ano específico, como é cronologicamente contado a partir do ano 1. Século XVIII começando em 1801, século XIII começando em 1201. Eric Hobsbawm vai dizer que o século XIX começa em 1789, passando pela Era do Capital, e ele vai terminar na Era dos Impérios, 1914. Todo o século XIX, segundo esse historiador inglês, ele inicia em 1789, termina em 1914. E o mais interessante, ele que morreu em 2016, ele diz que o século XX é muito pequeno. O século XX começa em 1914, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, e termina com a queda do Muro de Berlim em 1889. E aí já começa o século XXI? Sim. E o que ele baseia que o século XXI começa aí? Com a era digital, a era informacional, que hoje praticamente domina todo mundo, estabelecendo inclusive um quarto poder. Lembrando que, nós vamos estudar isso também, o Montesquieu, Marquês de Montesquieu, ele estabelece o governo com 3 poderes: judiciário, executivo e legislativo. A partir do final do século XX, nós temos o quarto poder estabelecido, que é o poder da mídia, que faz um artista ser famoso, derruba um outro, levanta um político e assim por diante, inclusive impeachments, a retirada de governos, tudo via mídia. Mas o que interessa para nós é a sociologia nesse momento, já que tudo engloba a sociologia, claro. Mas o século do iluminismo. Alguns dizem século XVII, alguns dizem século XVIII. Já expliquei, alguns iluministas vão nascer aí. Se a reforma protestante nos abre o questionamento religioso, a Revolução Francesa, ela vai nos abrir o questionamento sociológico político, porque ela vai quebrar a ideia de um antigo regime, ou ancien regime, que vai nos trabalhar todo um ideológico de estamento divisório da sociedade. Nobre, o pobre e a burguesia fora desse contexto. Olha tanto que a Revolução Francesa ela é importante. O nobre sem dinheiro na França, ele era muito mais importante do que um grande burguês, um grande bancário, um grande comerciante com muito dinheiro. Não importava se você tinha dinheiro na França do final do século XVIII. Importava se você tinha algum título. Não interessava quem você era com dinheiro. Porque hoje o que interessa é o dinheiro. Se você tem dinheiro, você é alguma coisa. Mas naquela época não. Naquela época precisava do establishment. Você tinha que ser estabelecido propriamente com um título. Você tinha que ter nobreza. Inclusive a nobreza ela era dividida no resto da sociedade. Dos nobres e não nobres. A pobreza, que era englobada a qualquer pessoa que não era nobre na Revolução Francesa, naquele período do século XVIII, ela era quem sustentava os 2 primeiros estados. Porque nós vamos ter uma França, ou uma Europa, dividida em 3 grandes estados. O primeiro estado, que é o clero. Tem a baixo clero e alto clero. O alto clero, você tem aqui os arcebispos, os cardeais, os bispos e os abades. O baixo clero, você tem padres, frades, né? E toda aquele pessoal que trabalham em prol de mover o alicerce do que nós vamos chamar de igreja. Nós temos o segundo estado, que é a nobreza. Aí dentro da nobreza tem os altos cargos. Você tem o duque, você tem o arquiduque, você tem o conde, você tem o marquês, você tem o barão. E abaixo disso, o terceiro estado. O problema é que o terceiro estado é composto por pessoas demais. O médico não tem título, terceiro estado. Professor não tem título, terceiro estado. Um grande empresário, um grande comerciante, eu tenho 10 navios trabalhando para mim, eu sou dono de uma grande empresa de importação e exportação. Eu vendo
muita mercadoria, eu vendo muito para a América. Tem título? Não, você não é ninguém. Então, isso vai gerar descontentamento. E a reforma que vem desde ali das alicerces menores da sociedade francesa, naquele período do tal do 14 de julho, onde é derrubada a Bastilha, todo aquele ano de 1789, ele foi um ano cheio de distúrbio para todos os lados. O francês, ele estava questionando, mas aí vem algo primordial para que uma revolta ela aconteça. Mexeu no bolso da sociedade. Já a crise econômica era muito séria, desde a ajuda militar e econômica dada por Luís XVI na chamada Revolução Americana, que culminou na independência dos Estados Unidos. A França vivia uma crise econômica enorme. A mulher de Luís XVI, Maria Antonieta, ela gastava tanto, ela tinha tanta dívida, ela tinha tanta despensa causada ali dentro do Estado francês, que ela era a imperatriz, que ela era chamada Madame Deft. E nenhum ministro da economia conseguia resolver o problema, nem mesmo o amado Necker, o Jack Necker. E chegou um dia que o estopim estourou. Mas os verdadeiros revolucionários, os sans-culottes, os que foram para a rua, os que quebraram, né, fizeram baderna, que quebraram janela, que derrubaram casa, que saiu fazendo toda a loucura, né, do efeito manada, ele não era um pensador, ele não era um filósofo, ele não era um advogado, ele não era nada. Era o povo atrás de comida, de pão. As mulheres que foram para as ruas no dia 14 de julho para manifestar, elas estavam em busca de comida. E quando elas atacaram a Bastilha, eles não atacaram a Bastilha em busca de armamento ou de qualquer outra coisa. Imaginavam eles, se é uma grande prisão, que ela está no centro de Paris, ali com certeza no depósito deve ter alimento. O rei utiliza-se a Bastilha, com medo das pessoas saberem, de celeiro. Ele está guardando a comida lá. Vamos atacar a Bastilha. Mas a sociologia nos diz que essa reforma protestante que abriu o nosso entendimento para o questionamento religioso, que vai inspirar a reforma que será chamado como Revolução Francesa, porque é uma reforma econômica, é uma reforma social. Essa Revolução Francesa, ela vai culminar numa outra grande revolução, numa outra grande reforma, na reforma das formas de trabalho. Seria na Revolução Industrial. Que a partir do momento que se abre a economia para uma burguesia nascente e ascendente, nascente nós estamos dizendo em história, nos estudos sociológicos, 2, 3 séculos é nascente para uma história da humanidade que vem de em torno de 2 milhões de anos. Então você vai ter aí todo um caminho aberto para uma reforma nas formas de tratamento social e econômico, que vamos chamar de Revolução Industrial. Revolução Industrial que muda totalmente a forma do ser humano, como agir e viver. Pense você numa período, numa época, onde a vida social era regida pela natureza. Você dormia assim que o sol se punha e acordava assim que o sol nascia. A partir do advento das novas formas de energia, principalmente a luz elétrica, nós vamos ter vários turnos de trabalho. Se eu acordo e me deito com o sol, é porque eu preciso de luz. E se essa luz for artificial? Bom, talvez eu não precise tanto do sol assim mais. Então vai mudar a forma de, inclusive, de viver. E a questão é que antes do advento da Revolução Industrial, as pessoas viviam no campo. Espaçadas uma das outras, porque o campo precisa de espaço para produzir. Alguém teve a grande ideia de montar um processo fabril dentro de um único galpão, colocar ali 50, 100, 150, 200 operários trabalhando para ele o tempo inteiro, a aglomeração de pessoas. E se eu tenho um operário, juntamente com esse operário eu tenho no mínimo mais 2 pessoas, sua esposa e no mínimo um único filho. Mas estamos falando de século XIX, não era um filho só, eram vários. Então eu vou ter uma família de no mínimo 5 componentes. Eu tenho pai, mãe e os filhos. Ótimo, o pai está trabalhando, cadê a mãe e os filhos? Não estão em casa, também estão trabalhando porque o salário é mísero.
E onde essas pessoas vivem? Eles vão inchar as cidades. Manchester, Liverpool e muitas outras cidades na Inglaterra, elas vão se transformar em cidades fabris. No Brasil, o exemplo mais clássico para nós é o ABC Paulista, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano. Cidades onde só tem indústria. Dificilmente você encontra alguma coisa a não ser indústria. Você tem shopping, tem supermercados, tem tudo. Mas isso é ínfimo, porque é galpão em cima de galpão. No século XIX, a Inglaterra se transformou numa cidade dessa forma. E aí, onde as pessoas viviam? Se só tinha galpão? Nos guetos. Uma espécie de favela, mas diferente da nossa favela, que eram grandes prédios, muitas vezes prédios medievais, de 2, 3, 4, 5 andares, sem saneamento básico, sem nenhum tipo de estrutura, nem se pensa em elevador, eram escadas. Então, os cômodos eram divididos por tabique, espécie de madeira, onde faziam-se as paredes. Hoje tem muito costume do drywall, né? Mas hoje é muito bem arrumado, muito bem ventilado, é arejado, tem ar-condicionado e tudo mais. Imagine só se o coronavírus, claro que na história a gente não faz isso de jeito nenhum, mas tivemos outros tipos de epidemias, como varíola, como febre amarela, coqueluche e a pior de todas, a tuberculose. O século XIX é chamado século da tuberculose. Se um coronavírus surge com essa letalidade, principalmente com a porcentagem de transmissibilidade, ó que eu falei bonito agora, hein? Transmissibilidade, dentro do século XIX, teria morrido muita gente, porque dentro de um único cômodo, às vezes de 4 metros quadrados, viviam 20 pessoas. Como? Um estava trabalhando, o outro estava em casa. Quando aquele de casa saía, o outro chegava. Então 20 pessoas viviam mesmo ali, que os 20 nunca estavam no mesmo lugar, porque a fábrica funcionava 24 horas. Então, eram 2, 3 turnos, 4 turnos, sempre alguém estava fora. As pessoas iam para lá para quê? Para dormir, só, para descansar 4, 5 horas. Como 4, 5 horas? Eles estavam alimentando, fazendo alguma outra coisa, mas na maioria do tempo eles estavam trabalhando. Era comum 16 horas de trabalho. Esse tipo de acontecimento, de mudança estrutural, social e individual, é que vai culminar no surgimento da sociologia. Como explicar o comportamento desse indivíduo agora enclausurado, vivendo apenas para o trabalho, sem lazer nenhum? Inclusive o século XIX é considerado o século do ateísmo. Era tanta desgraceira, era tanta complicação na vida de cada indivíduo, que alguns inclusive deixaram de acreditar na existência de um Deus, porque era problema demais, era sofrimento demais, era dor demais. Esse é o nosso conteúdo para a gente finalizar os exercícios que eu passei no quadro para vocês. A próxima aula a gente já inicia os conhecimentos sociais. Nós já vamos começar a estudar Durkheim e Weber. Na próxima aula nós vamos estudar Max Weber, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Como que através de Martim Lutero, na Reforma Protestante, esse sociólogo vai nos dizer, esse alemãozinho, que eu posso trabalhar, eu posso ter lucro, que isso não é usura, que eu não estou cometendo um pecado. Está nesse livro, explicando para o protestante que lucro não é pecado, que o lucro, inclusive, é uma dádiva, que o trabalho dignifica o homem. Até lá, um abraço para vocês.